nós não vamos falar de uma ética filosófica, né? De uma ética geral. Começa com a pergunta: o que é ética, não é verdade? Mas vamos focar na ética profissional. Ética profissional é uma coisa mais simples e é o conjunto de normas que formam a nossa consciência como um profissional. Representam as nossas atitudes como um profissional de uma determinada área. Então, na área de programação, ou na área de redes, ou na área de servidores, a gente vai trabalhar de uma forma profissional. A gente tem algumas questões éticas que a gente precisa relembrar e conversar com vocês. A ética do grego significa que são propriedades do caráter. Agir dentro de padrões convencionais, proceder bem, não prejudicar o próximo, ok? Não é considerado ético, por exemplo, eu ser um funcionário de uma empresa e ficar falando mal e detonando o produto da outra empresa porque eu não trabalho na outra empresa. Não é assim que se vende, isso não é bem visto pelo mercado. É interessante a gente também diferenciar ética e moral. Qual que é a diferença, né? Você não tem moral ou você não tem ética, são coisas separadas. Quando a gente fala de moral, ela é regida aí por leis, né? Existem leis de moralidade, você não pode sair pelado na rua, isso é crime, não é verdade? Regras, padrões e normas que são adquiridas pela sociedade e a sociedade fala isso para você. Então, são regras que, digamos assim, vêm de fora para dentro. Você aprende essas regras, é o que é feito de uma maneira convencional e ponto. Se a gente pensar numa tribo indígena, as mulheres podem andar com o seio de fora, que não tem problema nenhum. Elas estão dentro da moral delas, porque a consciência daquele povo determina que isso não é um problema. Agora, aqui, tá, nas capitais, nas cidades grandes, a gente sair de peito de fora e for tomar ônibus, vai dar um problemão, ok? Então, essa questão de moral, ela é passada de uma maneira mais cultural para nós, que são as normas que a gente usa para viver na sociedade com aquilo que é comum para nós. A ética não. A ética é uma coisa que parte de você, é uma coisa sua. Então, você ter um comportamento ético depende das suas atitudes. O que você vai fazer no seu trabalho? Você não tem uma lei que, por exemplo, proíbe que você, sei lá, ofereça propina. Propina é proibida, mas você oferecer, você pode tentar. E cada um vai fazer isso conforme a sua consciência. E aí é onde nós estamos falando da parte ética. Então, basicamente, é escolher fazer aquilo que é certo, né? Nós sabemos isso meio de intuição, né? Não é certo oferecer propina, não é certo pegar o que é de outra pessoa, não é certo, né, inventar mentiras, e isso aí tudo são questões éticas. Vimos muito que não tem que ser feito, né? Essa é a parte fácil, né? Eu não tenho que mentir, eu não sei se a gente mais ou menos já sabe, mas é uma escolha nossa ter um comportamento ético. O que eu faço para melhorar, para mostrar na empresa que eu tenho uma grande ética? Principalmente empresas de porte maior, vai valorizar muito isso. Primeira coisa, eu tenho que ser altruísta, né? Altruísta é um atributo de um profissional ético. Ele vai se preocupar com o interesse de outra pessoa de forma espontânea e positiva. Imagina que você está fazendo lá o seu trabalho e você está levando um produto, por exemplo, para o estoque, e tem um colega seu que está com dificuldade de carregar o produto dele, que o produto dele é muito pesado. Aí você termina de levar o seu produto, fala: aí, cara, terminou o trabalho, boa noite, vai para casa descansar enquanto o cara fica se matando? Não, gente, a atitude que seria ética e altruísta, você, pô, tá pesado? Vamos em dois a gente leva isso pro estoque rapidinho e vocês saem junto da empresa, cada um para sua casa. Né? A pessoa vai ficar agradecida por você ter dado uma ajuda, não é uma coisa também que mudou o seu dia, você não tem que fazer o trabalho da outra pessoa, mas você tem que se preocupar em ajudar de uma maneira positiva quando for possível. A questão da virtude. O que é uma pessoa virtuosa, né? Uma pessoa de virtude é simples, gente, mas é difícil de conseguir. É quando uma pessoa falar para você que pode mirar em determinado exemplo. Então, são características que podem servir de exemplos
para outra pessoa. Você fazer uma coisa certa é bom. Agora, você fazer um conjunto tão grande de coisa certa para você ser um virtuoso e se tornar um exemplo, meu amigo, não é fácil, né? Você precisa fazer uma grande quantidade de coisas positivas para ser reconhecido como uma pessoa diferenciada e um exemplo. Uma dessas coisas, né, que ajuda a gente a ter essa virtude é a solidariedade, né? São princípios que você aplica nas relações sociais e que te facilita viver com harmonia. É você entender que pode ter um funcionário seu, de repente, com uma questão que para ele é importante, para você pode não ser, mas para ele é. Você está com um trabalho importante para fazer e você pede para os seus funcionários ficarem até mais tarde. Aí um deles levanta a mão e fala: olha, desculpa, aniversário da minha filha. Aí você pode achar que o aniversário da filha não é tão importante. Ah, cumprimenta ela depois. Agora, para o funcionário é importante, então você pode se solidarizar com isso e falar: tudo bem, numa outra ocasião você ajuda. Os colegas do serviço são altruístas, eles vão entender que isso é um problema maior e você vai liberar o seu funcionário. Então, se você tiver um chefe muito ético e um funcionário não der demonstração de ética, é uma grande chance dessa pessoa perder o emprego, e eu já vi isso acontecer. Tá? Uma empresa trabalhava com vendedores e o gerente de vendas era muito ético, não queria saber de comissão por fora, de nada, achava que a empresa tinha que vender de uma maneira muito honesta e contratou um vendedor que estava acostumado com uma outra empresa que tinha outros valores, e essa empresa dava todo o dinheiro por fora. E ele começou a fazer vendas dando dinheiro por fora, e o cara vendeu. Quando descobriram como ele vendeu, ele foi demitido, mesmo vendendo, porque a empresa considerava mais importante o comportamento ético e correto do que você ter feito aí 1 ou 2 milhões de vendas a mais. E aí a falta de ética, né? Se a gente não tem ética, a gente tem meios que aceitam isso e meios onde isso pode acontecer, e algumas coisas podem ser até crimes. Então, uma empresa que evita uma multa e oferece a propina para um fiscal é totalmente antiética. Mas e se o fiscal não for ético? Aí é o ruim falando do pior, né? Então você tem situações que são difíceis. Adulterar despesa, cara, eu também já vi isso. Você vai almoçar lá, não estou falando de cargo alto, não, né? Falei do gerente, vamos pensar que agora é o cargo baixo, né? Funcionário aí pequeno na empresa, não tem tanta responsabilidade, vai almoçar e traz a notinha para pedir reembolso, pede para colocar o almoço maior, né? Isso aí acontece, é super ruim, né? É mal visto pra caramba. Não assumir erro. Gente, isso é coisa de criança, né? A criança vai lá e quebra o copo, fala: quem quebrou esse copo? Aí a criança olha pro pai e fala: não fui eu. Pô, cara, você fez: olha, fui eu, desculpa, errei aqui, ó, sem querer, derrubei esse negócio. E pronto, e trate isso como adulto. Um funcionário que não colabora, não participa, né? Ah, o outro cara falou que tem aniversário da filha, aí ele tem aniversário da filha, do filho, da tia, do tio, né? Então aí você percebe que essa pessoa não é uma pessoa ética. Lembrar que empresas que prezam pela ética não vão aceitar um funcionário que não é ético. Que alguns ambientes são propícios para pessoas que não são éticas e alguns ambientes são propícios para pessoas que são éticas. Então eu acredito que pensa em trabalhar sempre de uma maneira mais ética, mais correta, tem que procurar empresas éticas e corretas para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Sim, algumas empresas não têm comportamento ético, né? Eu lembro de, no almoço, o cara conversar para mim e ele falou: pô, cara, você trabalha na Motorola, você não consegue arrumar um contato para eu vender solda, porque era uma fábrica gigante lá que fazia equipamento dia e noite, né? Falei: não, cara, eu trabalho com um projeto, não conheço ninguém da fábrica. Pô, cara, se eu conseguisse um jeito de botar lá, eu dava um carro para quem me colocasse lá dentro. Falei: nossa, você dava um carro para a pessoa que te colocasse lá dentro? Falei: não, cara, nossa, e para eu não sair de lá, dava outro carro. Aí eu comentei com ele: rapaz, dando carro, existe uma grande chance de você nunca conseguir entrar lá dentro. Porque se você oferecer um carro para alguém lá, essa pessoa provavelmente não vai aceitar. E ainda vai queimar o seu filme.
né? Então tem que tomar cuidado com o jeito que você trabalha.